Irmãos, a paz do Senhor. Hoje é 23 de março de 2024. Eu sou Leia Porto e eu vou deixar aqui para vocês um estudo que fala sobre a Páscoa. Que o Senhor possa nos abençoar, abrindo a nossa mente para que entendamos a sua mensagem. A Páscoa é uma festa solene mundial, que para a maioria das pessoas é conhecida como a época da morte e ressurreição de Jesus, na qual se dá na Semana Santa. Contudo, nessa época também vivenciamos a tradição de presentear uns aos outros com ovos na Páscoa. Isso remonta ao início do cristianismo, no período da Antiguidade. A origem do ovo de Páscoa remonta aos tempos antigos, quando os povos pagãos celebravam a chegada da primavera e o renascimento da natureza. O ovo era um símbolo de fertilidade e renovação, representando a vida que estava prestes a brotar. No entanto, vale a pena informar que a primeira Páscoa foi marcada com a morte dos primogênitos. Ocorreu que, na época da libertação dos hebreus e após o ato das 9 pragas no Egito, o faraó não quis libertar o povo de Deus. Dessa forma, o Senhor anunciou a 10ª praga. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Êxodo 11, versículo 1 e versículo 4. O Senhor Deus fez diferença entre o povo egípcio e os israelitas, pois não houve morte no meio do seu povo. E para que não se houvesse morte no meio do povo hebreu, eles precisaram tomar alguns cuidados. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro sem mácula, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, e o guardareis até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. A instrução foi que o cordeiro deveria ser assado no fogo e que deveriam comer apressadamente, sem ter que deixar para o amanhã. Queridos, o Senhor nos traz uma mensagem aqui. Lembremos que o Senhor Jesus também foi sacrificado no dia 14 do primeiro mês. O nosso cordeiro, que foi morto e agora vive, e com o seu sangue derramado livrou e livra o seu povo da morte. Isso ressalta que seu sangue nos marca, nos dando o livramento da morte, assim como aquele sangue do cordeiro morto livrou os israelitas do espírito da morte. Essa morte da qual falamos é a morte espiritual, da qual todo aquele que não aceita o sangue de Cristo para expiação dos seus pecados será propício e estará exposto a sucumbir. Voltando ao verso em Êxodo 12, 11, o Senhor diz: Come apressadamente.
Isso é sobre o Cordeiro. Devemos comer, nos alimentar do pão da vida, do Cordeiro, para que não morramos. Isso com pressa, pois não sabemos quando será o grande dia do Senhor, ou de outro modo, não sabemos quando será o último dia de vida no corpo físico. Então, não se deve deixar para o amanhã. Não obstante, o Senhor ainda nos diz: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Diante da confissão, o Senhor Jesus marca as suas ovelhas, pois a nova aliança que é proposta pelo sangue derramado na cruz alcança o coração arrependido, livrando-o da morte espiritual. A Páscoa sempre será um marco para a liberdade, para a salvação e para o novo nascimento. Mas quando ocorre a Páscoa? A Bíblia diz que é no dia 14 do primeiro mês. Digo a vocês que o calendário de Deus é diferente do nosso. Os hebreus comemoram a Páscoa no dia 14 de Nissan. Esse mês de Nissan corresponde ao final de março e abril em nosso calendário gregoriano. Por outro lado, um historiador nos ensina que o primeiro mês se dá com a posição do Sol na constelação de Áries. O Áries simboliza o Cordeiro. Lembremos que o Senhor também nos ensina que as estações e tempos são medidos com os luminares na expansão dos céus. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Já no calendário de Enoque, que foi o 7º depois de Adão, nós aprendemos que o primeiro mês se dá com o início da primavera, o equinócio do hemisfério norte. E esse equinócio, que acontece no dia 20 de março, foi justamente o período em que o Sol se posiciona na constelação de Áries. Façamos as contas. A partir deste raciocínio, o 14º dia ocorre em 3 de abril de 2024. Queridos, fato é que os calendários mudaram ao longo do tempo, e dessa forma o dia e a hora está ocultado da nossa face. O importante é lermos e entendermos o que o Senhor quer nos dizer através da Bíblia, pois a verdade nos libertará. Que a graça do Senhor alcance a todos nós. Um grande abraço.